Quando meu tio João faleceu, ninguém queria assumir a velha fazenda que ele havia deixado. Era uma propriedade grande, afastada da cidade, com pastos intermináveis e uma casa antiga no topo de uma colina. Meu pai, no entanto, insistiu que eu deveria ir até lá para avaliar as condições do lugar e decidir se valia a pena vendê-lo ou mantê-lo. Relutante, aceitei a missão, imaginando que seria uma oportunidade para me desconectar da agitação da cidade. Cheguei à fazenda em uma tarde ensolarada. A vista era impressionante, mas algo parecia deslocado. A casa, embora majestosa em sua construção, estava em ruínas. Janelas quebradas, telhas faltando e portas rangendo com o vento. Havia também um silêncio quase opressor no lugar, interrompido apenas pelo som do vento soprando pelos campos secos. Enquanto explorava a casa, encontrei algumas fotos antigas de meu tio e outras pessoas que eu não reconhecia. Em uma das imagens, ele estava ao lado de um grupo de homens, todos sérios, com expressões que pareciam mais assustadas do que orgulhosas. O que chamou minha atenção foi a paisagem de fundo, um poço, meio escondido pela vegetação. Perto do final do primeiro dia, notei que a eletricidade não funcionava. A noite caiu rapidamente, e logo o único som era o ranger da madeira da casa e o farfalhar das árvores ao longe. Decidi acender algumas velas e passar o tempo lendo um dos velhos livros deixados por meu tio. Mas enquanto lia, ouvi algo que me fez gelar. Era o som de passos na varanda da frente. Levantei-me devagar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento. Mas os passos eram pesados e rítmicos, como se alguém estivesse andando deliberadamente. Abri a porta com cuidado e não vi ninguém. Só o vasto campo e a escuridão me aguardavam. Naquela noite dormi com dificuldade, mas o pior estava por vir. Ao amanhecer, fui explorar o terreno. Decidi encontrar o poço da foto. Depois de quase 1 hora andando, vi uma estrutura de pedra, coberta por mato. Era o poço. O lugar parecia esquecido pelo tempo, mas havia algo que não fazia sentido. Marcas frescas de terra ao redor, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Olhei para dentro, mas não consegui ver o fundo. Voltei para a casa, decidido a ir embora no dia seguinte. No entanto, antes de anoitecer, ouvi novamente os passos. Desta vez, eram mais intensos, como se algo, ou alguém, estivesse caminhando ao redor da casa. Peguei uma lanterna e saí para verificar. Foi quando vi ao longe uma silhueta parada perto do poço. Congelei ao avistar a silhueta ao longe, imóvel ao lado do poço. Mesmo de longe, podia sentir que aquilo não era normal. A figura parecia humanoide, mas algo em sua postura não fazia sentido, como se estivesse levemente curvada, com os ombros exageradamente projetados para a frente. O pior era a escuridão ao redor. Mesmo com a lanterna, era como se a luz não conseguisse alcançá-la. Recuando devagar, voltei para dentro da casa, tentando ignorar o frio que subiu pela minha espinha. Tranquei a porta e todas as janelas, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. O silêncio do campo havia se transformado em um peso insuportável. Foi quando ouvi algo ainda mais perturbador, um arranhão, lento e contínuo, vindo de uma das paredes externas da casa. Tentei racionalizar. Talvez fosse um animal, pensei, mas ao pegar coragem para olhar pela janela, não vi absolutamente nada. O som continuava, porém, se movendo lentamente ao redor da casa, como se estivesse circulando. Fui até a cozinha e peguei uma faca para me sentir mais seguro. Mas, naquele momento, comecei a questionar se ficar ali era mesmo a decisão certa. A madrugada parecia interminável, mas de alguma forma consegui cochilar. Fui acordado por um ruído alto, como algo pesado caindo no quintal. Corri para a janela e vi que a tampa do poço estava aberta, jogada ao lado. Aquilo foi o suficiente para mim. Eu precisava sair dali. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e fui direto para o carro. Contudo, o veículo não dava partida.
A bateria parecia estar morta, o que não fazia sentido, já que eu havia verificado tudo antes de ir para a fazenda. Sem outra escolha, decidi caminhar até a estrada principal, onde talvez conseguisse uma carona. Enquanto atravessava os campos, comecei a perceber algo estranho: pegadas no solo seco. Mas não eram minhas. Pareciam mais antigas e pertenciam a pés descalços. As marcas me acompanharam por boa parte do caminho, até desaparecerem subitamente, como se a pessoa tivesse parado de andar, ou desaparecido. Aquilo me deixou inquieto, mas continuei. Cheguei à estrada após uma hora de caminhada e, por sorte, um caminhão passou e me deu carona até a cidade mais próxima. Expliquei ao motorista o básico, que estava sozinho na fazenda e que o carro havia quebrado. Ele apenas assentiu e, ao parar na cidade, comentou algo que me fez questionar tudo o que havia acontecido. Essa fazenda é amaldiçoada, sabia? Meu avô dizia que lá era território de coisas que não eram deste mundo. Muitos que passaram por lá nunca mais voltaram. Ele me olhou de lado, como quem analisa minha reação. Espero que não tenha mexido no poço. Meu estômago revirou. Ele sabia. Mas como? Decidi que não queria ouvir mais nada. Apenas agradeci pela carona e prometi a mim mesmo que não voltaria àquela fazenda. Mas o destino tinha outros planos. Eu queria esquecer aquela fazenda. Voltei à cidade e tentei retomar minha vida, mas algo parecia me puxar de volta. Durante as noites, sonhava com o poço, com o campo vazio e com as pegadas que haviam me seguido. Não era apenas a lembrança de algo assustador. Era como se um fio invisível me conectasse ao lugar. Minha mente não conseguia se afastar da pergunta: o que havia no poço? Depois de dias sem conseguir dormir, decidi que precisava encerrar aquilo de vez. Voltei à fazenda, determinado a descobrir a verdade. Levei comigo lanternas, cordas, um facão e uma mochila com suprimentos. Desta vez, não queria ser surpreendido. Cheguei ao final da tarde e fui direto ao poço. A tampa continuava jogada no chão como eu havia deixado. Ao me aproximar, percebi que o cheiro ao redor estava diferente. Um odor forte, acre, como carne podre. Meu instinto me mandava voltar, mas a curiosidade venceu. Amarrei a corda em uma árvore próxima e comecei a descer pelo poço. A luz da lanterna iluminava as paredes de pedra úmidas, e gotas d'água escorriam em um silêncio perturbador. Era estreito, mas fundo. Quanto mais descia, mais o cheiro ficava insuportável. Finalmente meus pés tocaram o fundo. A lanterna iluminou o espaço, e o que vi me fez tremer. Ossos. Havia dezenas, talvez centenas de ossos humanos empilhados em um canto, como se tivessem sido jogados ali ao longo de anos. Crânios quebrados, costelas soltas e restos de roupas podiam ser vistos entre os ossos. Mas o pior ainda estava por vir. No centro do poço, algo estava enterrado. A terra parecia ter sido revirada recentemente, como se alguém tivesse tentado desenterrar o que estava ali. Com o facão, comecei a escavar, mesmo com as mãos tremendo. Após alguns minutos, senti a lâmina bater em algo duro. Continuei cavando até que uma caixa de madeira surgiu. Era pesada, com ferragens enferrujadas e marcas de símbolos que não reconheci. Algo dentro dela parecia se mover, ou talvez fosse minha imaginação. Tentei abrir, mas estava lacrada. Decidi levar a caixa comigo. Subi de volta, ofegante e suando, e coloquei a caixa no chão ao lado do poço. Naquele momento, o vento começou a soprar forte, quase derrubando minha lanterna. Olhei ao redor e vi, ao longe, a mesma silhueta que havia visto antes. Ela estava imóvel, mas desta vez mais próxima. Sem pensar, corri para a casa com a caixa, trancando a porta atrás de mim. Dentro, sentei-me à mesa e observei aquele objeto estranho, tentando entender o que deveria fazer. Foi então que ouvi batidas na porta. Não eram passos, nem o vento. Eram batidas firmes, rítmicas, que pareciam chamar por mim.
Gritei para que fosse embora, mas as batidas continuaram. Peguei o facão e abri a porta de repente. Nada. O vento carregava apenas o som do silêncio. Fechei a porta e voltei à caixa, decidido a abri-la. Peguei o facão e forcei a tampa. Com um estalo, ela se abriu, revelando algo que não consigo descrever. Era uma massa disforme, coberta por tecidos escuros e manchas. Um cheiro ainda mais forte escapou, me fazendo engasgar. Foi então que tudo ficou claro. Aquilo não era um simples objeto. Era um catalisador, um foco de algo muito mais sombrio. E eu havia libertado algo que nunca deveria ter sido tocado. No dia seguinte deixei a fazenda, mas sabia que nada mais seria o mesmo. Não contei a ninguém o que vi, mas desde então tenho sonhos estranhos, como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para me buscar. A fazenda foi vendida meses depois, mas não me atrevi a saber quem ficou com ela. Apenas espero que nunca cometam o mesmo erro que eu cometi ao abrir aquela caixa e despertar o que estava enterrado no fundo daquele poço esquecido.